Olá! Estamos ao vivo, direto aqui do Café Coffee Town, no Leblon. Deixa eu guardar aqui esses. Deixa eu mexer aqui um pouco. A gente não vai poder falar alto, mas a gente está ao vivo aqui do Coffee Town Leblon para ler uma matéria que foi clipada no Mídia e Ideias de hoje. O Mídia e Ideias é um relatório que a gente fala da mídia, comenta, e no Mídia e Ideias de hoje a gente falou um pouco sobre tecnologia, investimentos e regulação. O Valor Econômico publica duas matérias que a gente comenta agora. Nós estamos lendo aqui o Valor Econômico e nos informe se você está ouvindo bem daí. O país amplia, porque nós temos que falar baixo, que estamos num café. O país amplia gasto com tecnologia em 8,2% acima da média mundial. Isso foi uma matéria que foi publicada pelo Valor Econômico, que é um jornal que basicamente faz parte do Grupo Globo e critica muito o governo, né? O Brasil deve fechar 2022 com um gasto de 69,7 bilhões em serviços de tecnologia da informação e comunicação, TIC. O setor deve expandir em 8,2% os gastos com serviços e produtos nesta área. Essa matéria está no nosso relatório Mídia e Ideias, onde nós analisamos a mídia diariamente. Você está ouvindo aqui, nós estamos no Rio de Janeiro, num café Coffee Town, no Leblon. O setor deve expandir em 8,2% os gastos com serviços e produtos nesta área, em um desempenho superior à projeção de crescimento do segmento em âmbito mundial, estimada em 6%. Os dados integram o estudo Indústria de Software e Serviços de TIC no Brasil, caracterização e trajetória recente, que será lançado hoje pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Em âmbito global, os serviços do TIC devem somar gastos de 5,5 trilhões este ano. O estudo indica que os Estados Unidos devem aumentar sua participação de 34,7% para 36% no mercado mundial. A China pode contar com um ligeiro aumento de 11,3% para 11,6%. Os países da União Europeia devem encolher a sua participação no mercado do TIC de 15% para 11,3%, devido ao ajuste a ser feito por conta da saída do Reino Unido do bloco regional. Os demais países, incluindo o Brasil, respondem pela fatia de 41%. A economista e pesquisadora do Observatório Softex, Eline Val, chama atenção para o comportamento da Índia, que apesar de registrar a participação de 2,2% no mercado global, teve uma expansão de 70% no setor de TIC. No documento, a Softex, entidade responsável pela gestão de programas para o setor de tecnologia em parceria com o Ministério, faz um panorama do segmento brasileiro de TIC e sua relação com grandes mercados de tecnologia. O Brasil, apesar de ser afetado pelo crescimento econômico moderado e uma participação no mercado global quase irrelevante, de cerca de 1%, tem expandido anualmente seus negócios com taxas superiores à média global. A economista ressalta que, curiosamente, a expansão do setor TIC no Brasil não acompanha o desenvolvimento da economia doméstica. Há pelo menos 6 anos, o PIB brasileiro e a produção de serviços TIC caminham em direções opostas.
quando a economia está em aceleração, o setor apresenta queda. O inverso também ocorre, ressaltou. Segundo Val, o setor tem acelerado os investimentos em tecnologia mais inovadoras, como robótica, inteligência artificial, realidade aumentada e internet das coisas, IoT, na sigla em inglês. Embora as tecnologias tradicionais caminhem muito próximas ao crescimento do PIB, existe um potencial grande embutido nas novas tecnologias para alcançar o crescimento do setor, que ao longo do tempo fará elas representarem uma fatia maior do mercado, destacou. A gente já está vivendo um processo de transformação digital. Isso foi acelerado com a pandemia e não vai parar agora. A questão é se vamos aproveitar essa oportunidade ou não. Esperamos um incremento ainda maior de novas tecnologias com a chegada do 5G, afirmou o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, ao Valor. O estudo da Softex faz um recorte do grupo formado pela indústria de software e pelos serviços de TI e de telecomunicações, o que exclui a fabricação dos produtos físicos como hardwares e redes de telecomunicações. Juntos respondem por 82,8% do total de serviços produzidos pelo setor de TIC. A análise desses segmentos é apontada como estratégica, tanto para estabelecer o foco de políticas públicas do governo, quanto para compor a agenda de transformação digital no setor produtivo. O setor de TIC é transversal. Quando ele melhora, percebemos o efeito de toda a cadeia produtiva, disse a economista da Softex, e reforçou que mesmo diante de um cenário de crescimento econômico tímido no país, as análises de mercado apontam para as expectativas mais produtivas do setor nos últimos 8 anos. Para a Val, há 10 anos no mercado, aguardavam uma compilação de dados numa publicação como aqui está apresentada hoje pelo Ministério. Alvim considera o estudo da Softex uma importante ferramenta para o destino das políticas públicas para o setor. O ministro anunciou que ainda este ano o MCTI lançará a atualização da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, que englobará o que ele chama de segunda geração da tecnologia digitais. Muito importante essa matéria. Que ambientes híbridos serão realidade em mais de 70% das empresas tradicionais de médio e grande porte, além de afirmar desafios relacionados à segurança cibernética e às dificuldades de retenção profissionais. Isso deve exigir, registra que 76% das empresas de médio e grande porte busquem serviços especializados. Além disso, o uso de ferramentas para tratamento e gerenciamento de dados, aponta o estudo, deverá ser considerado estratégico para impulsionar negócios, uma vez que passará a ser pauta prioritária de mais de 47% das empresas. Esse contexto deve desafiar gestores a lidarem ainda mais com temas como Analytics, Machine Learning, Big Data. Alvim avalia que com o impulsionamento das tecnologias digitais, o Brasil vive um momento de reindustrialização. Na área de software, ainda temos uma engenharia competente que nos permite, com baixo custo, colocar produtos diferenciados no mercado, embora tenhamos que aumentar os esforços com capacitação, explicou. O ministro admitiu que um dos maiores desafios da indústria nacional de TIC é no desenvolvimento e fabricação de componentes físicos que requer um olhar com mais atenção. Ele disse que o governo está discutindo como ajudar a desenvolver a área de semicondutores. Nossa estratégia olha para a crise mundial, que para esse setor, que já perdura mais de um ano, existem oportunidades, existe um movimento dentro do governo, envolvendo atores do Ministério da Economia, como nosso Ministério e colegas do BNDES, no sentido de ter uma retomada no setor de TIC, inclusive hardware
não só software, afirmou Alvim. E nesse bojo também, neste relatório que nós todos os dias nós realizamos esse relatório Mídia e Ideias, o Valor, que é um jornal que tem uma linha editorial que contrapõe ao governo, ele publica: a regulação digital avança. A Europa deu mais um passo significativo na direção da regulação digital. O Parlamento Europeu aprovou 2 legislações importantes nas últimas semanas: o Digital Services Act, DSA, e o Digital Market Act, DMA, a Lei de Serviços Digitais e a Lei de Mercados Digitais, que constituem uma abordagem pragmática para equilibrar os benefícios e riscos traduzidos pelo avanço digital. Esse artigo é de Francisco Gaetani e Virgílio Almeida. O foco é na proteção das pessoas e dos negócios. O DSA foca nos produtos, serviços e conteúdos online. Sua preocupação central é com a proteção dos direitos individuais e com a segurança dos indivíduos. O DMA, cujo foco é o mercado europeu, visa a proteção de competição e um aspecto da legislação antitrust, porque a escala da concentração nas grandes plataformas digitais está ultrapassando todos os precedentes históricos. A aprovação de um arcabouço legal para regular as complexas e sofisticadas plataformas globais implica também o planejamento de implantação de agências e órgãos encarregados de fazer cumprir das determinações da legislação. De nada adiantam leis modernas se não há fiscalização para o cumprimento das leis. E André Trindade escreve agora: fim do governo? Não sei, André. Isso aqui é na Europa, né, André? Isso aqui é na Europa, tá? Publicação do Valor Econômico de hoje. A União Europeia prevê a contratação de mais de 100 técnicos altamente especializados em ciência de dados e algoritmos para implantar do DAS e DMA num esforço de capacitação para operar no mundo digital. O mundo digital é dominado por 5 grandes companhias americanas: Alphabet, Google, Meta, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e 2 chinesas. E hoje tem uma matéria dizendo que a Apple vai investir menos em 2023. Vamos lá? Juntas controlam vários mercados estratégicos e interconectados, como os mecanismos de busca, mídias sociais, propaganda digital, computação em nuvens, infraestrutura de redes, aplicativos de comunicação e vários outros mercados digitais globais. Pode-se argumentar que os europeus, ao contrário dos Estados Unidos e da China, não se encontram na liderança da corrida tecnológica pela supremacia digital global. É verdade. Mas seguem sendo a região com mais renda per capita do mundo, com 450 milhões de consumidores e liderando a inovação em várias outras áreas do conhecimento. Porque o que se passa na Europa importa para o Brasil. Olha aí, André, tem a dica agora. Com a desvalorização do real para favorecer exportações de poucos setores nacionais, ficamos inviáveis tecnologicamente, fora o esvaziamento de investimentos em pesquisas no Brasil. Mas, André, eu li uma matéria anterior a essa que hoje o MIT, Ministério de Ciência e Tecnologia, vai divulgar que o Brasil investiu 8,2% mais que vários países do mundo. Dá uma olhada aí no Valor Econômico. No Cultura Econômica tem esse relatório em PDF, você clica, é gratuito, aí você vai ver o relatório e são fontes de dados do Valor Econômico, não é? Que é um jornal que tem uma linha editorial anti-governo, não é? Então, não sei, tá? Obrigado pela colaboração, amigo. Aí percebemos o nosso atraso em relação ao mundo, perfeito, tá? Mas dá uma olhada nessa notícia que é interessante, 8,2% de investimento no Brasil, tá? Muito obrigado pela colaboração, grande André Trindade, um pensador, um questionador, um homem espetacular em termos de raciocínio, em termos de questionamento, um produtor cultural, enfim, muitas coisas. Dá uma olhada no perfil do André Trindade, um fotógrafo, muito legal, tá? Porque o que se passa na Europa importa para o Brasil. Porque o país se transformou em uma espécie de clube da luta, onde o Poder Executivo, o Congresso, o Poder Judiciário, o Ministério Público e as empresas que operam as grandes plataformas digitais transformaram-se em protagonistas de intenções ad hoc, caóticas, ineficazes e intermináveis nas mídias sociais.
todos disputando seus argumentos à exaustão em um ambiente explosivamente polarizado, com frágil lastro jurídico, forte teor político, alta propensão a posicionamentos subjetivos e contraditórias posturas em relação à liberdade de expressão. O Brasil pode construir um desfecho diferente neste debate, como aconteceu no caso do Marco Civil da Internet. O país tem história, escala, talentos e criatividade para isso. Mesmo as chamadas Big Techs, têm potencial para atuar de forma mais positiva aqui e experimentar arranjos que se diferenciem do tradicional modo defensivo com o qual enfrentam os avanços regulatórios no EUA ou na Europa. O país tem a oportunidade de liderar movimentos de regulação digital no chamado Sul Global. Recentemente, de acordo com a medida provisória de 13 de junho de 2022, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, teve seu status organizacional elevado. Passou de órgão de administração direta, vinculado à Presidência da República, para a autarquia de natureza especial, formato jurídico mais próximo daquele que caracteriza as chamadas agências reguladoras. Muito pouco e muito tarde. Na prática, mal se configura como um aumento de capacidade institucional. A iniciativa não veio acompanhada de autorização para concurso, apenas expansão de cargos comissionados ou de elevação de recursos para investimentos. Também não inclui uma abertura para discussão dos temas com atores nacionais e internacionais importantes para o futuro da ANPD. A alteração da condição funcional veio muito tarde para fazer diferença num delicado momento político em que nos encontramos. Medida de fim de governo que joga para o próximo as reais decisões que a mudança de condição organizacional implica. Nem por isso deixa de ser importante. O avanço da União Europeia ajuda o Brasil através de 6 formas. Olha aí, André, é na Europa, mas ajuda o Brasil. Perfeito, como eu disse, muito pouco, é muito tarde. Perfeito, André. O avanço da União Europeia ajuda o Brasil através de 6 formas. Primeiro, indica um caminho distinto daqueles adotados pelos Estados Unidos, desregulamentação total, embora se estude mudar isso. E pela China, controle de rede pelo Estado. Contraponto, né? Desinterdita e pauta o debate. Segundo, coloca na mesa um precedente que será experimentado nos próximos anos e permitirá um processo de aprendizado internacional para os países interessados em trilhar este caminho. O aperfeiçoamento da legislação será importante para sua consolidação. Terceiro, provoca as chamadas Big Techs a saírem da postura de negação em relação à discussão do tema e as convida a participar das discussões para além do posicionamento a favor da autorregulação, que tem se mostrado mais complicado do que se antecipava. Quarto, abre as portas para uma regulação que evita a fragmentação dos mercados digitais e que possibilita desenhos institucionais sofisticados e compatíveis com o marco regulatório europeu, propiciando oportunidades de crescimento para empresas brasileiras. Trata-se de um outro patamar de regulação, muito além daquilo com o que o CAD está familiarizado. Quinto, trata de uma forma séria dois dos principais desafios das democracias contemporâneas: os direitos à privacidade e liberdade de expressão. Sexto, a legislação europeia busca garantir transparência e responsabilização, principalmente no caso de complexos serviços que envolvem processos de decisão automática, isto é, por algoritmos. Não é à toa que esses temas tenham ganhado a grande mídia nacional pela via das eleições e da atuação do TSE. O próximo governo precisará priorizar fortemente este tema sob pena do Brasil ficar para trás do mundo digital, que emerge como uma força econômica e estratégica no mundo pós-pandemia. Aí para você essas 2 matérias que compõem o nosso relatório Mídia e Ideias. Vá no portal de notícias culturaalternativa.com.br e nós estamos transmitindo ao vivo aqui do Coffee Town Leblon.
né? Nós estamos no Rio de Janeiro fazendo várias matérias sobre Leblon, Ipanema, Copacabana, Leme, enfim, fique atento. E sempre perto das estações de metrô, tá? Das estações de metrô. Nós queremos intensificar esse material na área de cafeterias, de gastronomia, de turismo, mas todos os dias nós fazemos um relatório onde lemos Valor Econômico, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, O Globo, Cultura Alternativa, Só Notícia Boa, Isto É e Veja. Tá tudo lá. É só você clicar em PDF, você vai ler tudo todos os dias. Trabalhamos muito de madrugada. Obrigado, André Trindade, que participou com muitas opiniões. Vá ao perfil do André Trindade, um homem muito inteligente que dignifica o brasileiro que raciocina nacionalmente. Tá? Obrigado, André. Tá? E grande abraço a todos. Meu nome é Anand Rao, eu sou editor-chefe do Cultura Alternativa, junto com Agnes Adusumilli. E hoje publicamos uma matéria sobre este café, Coffee Town Leblon. Tá bom? Abraço!